A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 26, nos versículos de 1 a 65. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: Então, passada a praga. Capítulo de ontem, capítulo muito forte, sobre o zelo de Finéias, a iniciativa de Finéias em desviar a ira de Deus e cessar a praga. Então, depois da praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar. Quem é Eleazar? Eleazar é filho de Arão. Eleazar é o sucessor de Arão, seu pai. O sumo sacerdote agora é Eleazar. Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Então, agora, depois da praga, vem o segundo censo. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Números tem esse nome Números, esse título Números, por causa dos censos, dos recenseamentos, das contagens e desses números que aparecem por todo o livro. Mas agora, depois da praga, depois da mortandade, né? Deus manda, Deus ordena, Deus instrui Moisés e Eleazar a realizarem o segundo censo de toda a congregação, de todo o Israel. E o que ele quer? Que seja de 20 anos para cima, que são aqueles capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: Contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Então tá bem claro. Todos vão ser contados. Todos vão virar um número. Tu vai fazer parte. Tu vai saber a quantidade, o número certo de tua família, de tua tribo. Cada uma das tribos. 5. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. Então, Ruben, 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Olha só, estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. Então, o que acontece? Ficou registrado a rebelião de Corá, Datã e Abirão, ficou registrado para sempre. Por quê? Porque Deus não tolera rebeldia, rebelião, insurreição, né? Insujeição. Quando a pessoa se insurre,
Insurge. Quando a pessoa se insurge contra alguém. Ficou registrado. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Temos vídeos no canal sobre esse episódio, né? E agora vem um versículo bem interessante. 11. Mas os filhos de Corá não morreram. Aí tu vai dizer assim, como assim não morreram? Vamos voltar uns capítulos. Números, capítulo 16, verso 32. Números, capítulo 16, verso 32. Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Então, aqui fala com as famílias deles e com todos os bens deles. Mas tem esse detalhe: os que eram partidários de Corá. Aí a gente pensa, será que os filhos foram poupados? Ou será que os filhos não seguiram o pai? Ou será que os partidários de Corá eram outras pessoas? Homens, vizinhos, amigos? Porque o que acontece? O que a gente interpreta? Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles. Aí no 26, 11, né, que é o que a gente tá hoje, mas os filhos de Corá não morreram. Então, para os filhos de Corá não terem morrido, eles não seguiram o seu pai. Eles não compactuaram com a rebelião. Isso me lembra reis, que reis bons tinham filhos maus e que às vezes reis maus tinham filhos bons, porque a Bíblia está dizendo que os filhos de Corá não morreram. E ali fala as famílias deles. Então, pode ter ido toda a família, mas não os filhos. Por quê? Porque havia essa palavra de Deus de que nenhum daqueles iria entrar na terra prometida. Então, se esses filhos de Corá eram pequenos e não seguiram o pai, ou estavam em outro lugar, a gente não sabe. O que a gente sabe? Que está bem claro no verso 11, os filhos de Corá não morreram. 12. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas de Jamim, a família dos Jaminitas de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. 22.200. Gente, essa família aqui teve uma baixa, né? Simeão. E isso também tem a ver, a gente acredita, com a bênção de Jacó lá em Gênesis 49 e com a ira, né, de Simeão em relação... Quando a gente fala Simeão, a gente tem que entender que agora é a tribo, mas naquele episódio de Diná, de Siquém, era a pessoa, o personagem Simeão. Então houve uma diminuição significativa do primeiro censo para esse segundo. E isso tem a ver com a bênção de Deus, porque Deus abençoa para que haja multiplicação, para que sejam fecundos. E quando a ira de Deus se levanta, há uma morte repentina, há uma morte precoce, há algo sobrenatural. E aqui, nesta tribo, houve uma diminuição bem grande. 15.
Os filhos de Gad, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Ragi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arod, a família dos Aroditas, eu não sei se eu estou pronunciando correto, de Areli, a família dos Arelitas. São essas as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, um total de 40.500. 40.500. 19. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã, que nós vimos também isso em Gênesis. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias. De Selá, a família dos Selaitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas. De Amul, a família dos Amulitas. São essas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, um total de 76.500. Olha, Judá, 76.500. 23. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. 64.300. 26. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São essas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, um total de 60.500. 60.500. É que eu leio aqui e confiro. 28. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Lembra que nós não temos a tribo de José, porque José viveu no Egito. Mas seus dois filhos, Manassés e Efraim, foram adotados pelo seu pai Jacó, por Israel. Então os netos viraram filhos e se tornaram tribos de Israel. Então agora a gente vai ver os filhos de José, que na verdade são as tribos de Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Azriel, a família dos Azrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Prestem muita atenção, tá? Prestem muita atenção, guardem esta informação. Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. São estes os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Então,
Efraim, 32.500. Agora, 38. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. 42. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. 64.400. 44. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Enaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Aser foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. 53.400. Então, vocês observem que aqui temos o nome da filha de Aser. O Aser foi Zera. 48. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. De Jaziel, a família dos Jazielitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São essas as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel. 601.730. 601.730. Então, o segundo censo, a segunda contagem, o segundo recenseamento é 601.730. Por isso que a gente faz aquele cálculo de 2 milhões, 3 milhões, multiplicando, aumentando o número. Ó, esse aqui é o número de homens de 20 anos para cima capazes de sair à guerra. No primeiro censo, era 603.550. Então, houve uma diminuição, porque a gente estudou em números quantas pragas, quantas mortes, né? Quantas coisas aconteceram. Mas também há um crescimento orgânico. Uns morrem, outros nascem, né? 52. O Senhor disse a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. Então, o que era importante no primeiro censo? Eles precisavam saber quantos eles eram. Lembra que a gente viu a identidade? Este povo agora tinha que saber lutar, tinha que saber quem que poderia ser soldado. Agora, o objetivo do censo é outro. É a herança, é a divisão da terra. É quem vai receber o quê? A tribo mais numerosa você dará a herança maior. E a pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Agora tu entendeu por que este capítulo está tão especificado? Porque a gente já viu, ó, qual é a maior tribo? Judá.
76.500. E qual a menor tribo? Simeão. E é o que eu digo, ó, as profecias, as bênçãos, as palavras, as promessas se cumprem. Pode passar o tempo que passar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tá aqui bem claro que o censo tinha como objetivo, primeiro, a divisão da terra, a herança de cada uma das tribos. E esta herança teria que ser proporcional ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. Então, haveria uma quantidade proporcional ao número da tribo, mas o lote em si, a terra em si, a localização era por sorteio. 57. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. Então, a gente viu as tribos: Ruben, Simeão, Gade, Judá, Issacar, Zebulon, Manassés, Efraim, Benjamim, Dan, Aser, Naftali. Agora a gente vai ver os levitas. São estes os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos gersonitas. De Coate, a família dos coatitas. De Merari, a família dos meraritas. São estas as famílias de Levi. A família dos libnitas, a família dos hebronitas, a família dos malitas, a família dos musitas, a família dos coraitas. Coate gerou Amrão. A mulher de Amrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Amrão, ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança como os outros. Então, o que acontece aqui? A porção dos levitas é o Senhor, a herança dos levitas é o Senhor. E aqui foi, vamos assim, aumentado, porque no outro censo eram 22.000 os levitas, e agora 23.000. 63. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum, isso aqui é importante, entre estes quem? Entre estes 601.730, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, eles disseram que iriam morrer no deserto. E foi o que Deus disse, então vocês vão morrer no deserto. Então morreram todos no deserto. Todos. Só sobrou para contar a história Josué e Caleb. Por quê? Porque o próprio Moisés não entrou na Terra Prometida. Mas é Moisés que está escrevendo números. É Moisés que faz questão de registrar, vamos assim, as mortes aqui, as rebeldias, as coisas que aconteceram para a advertência, para exemplo do povo. Inclusive para nós que estamos em 2025 lendo o livro de Números, que Deus não deixa passar a rebelião, a rebeldia,
a falta de zelo, de santidade. Então, depois da praga, veio o segundo censo.